Gênesis capítulo 37. Que bom ver alguns irmãos aqui que eu não via. Aline, esse ano você não foge. Esse ano você não vai fugir. Vou pegar mesmo. De jeito. Vamos lá. Gênesis capítulo 37. Eu quero falar nessa manhã de hoje. Comecei a introduzir o assunto na terça-feira e quero continuar hoje. À noite, se você vier, tem mais de Deus para você. Se você tem fome, vem de noite. Se puder colocar aí o que eu pedi para botar, eu vou agradecer a Deus. Gênesis capítulo 37, eu quero ler a partir do versículo 1, diz assim: Habitou Jacó nas terras da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Ele fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Verso 5. Teve José um sonho. Teve José um sonho. Feche os teus olhos, por favor. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, nos conduza nessa manhã de hoje. E eu quero te pedir que o Senhor nos projete para o futuro. Que o Senhor mostre um telão para nós, onde o Senhor vai revelar aquilo que o Senhor tem para fazer, um pouco daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Talvez alguns não vão entender os teus propósitos. Alguns talvez terão medo. Outros talvez vão se lançar com um desejo ávido de querer que isso aconteça. Nós só queremos uma coisa. Nós só queremos andar, ó Deus, dentro daquilo que é o teu propósito para a nossa vida. E queremos entender a linguagem que o Senhor fala conosco. E queremos viver os teus planos. E assim como, ó Deus, esse ano nós temos uma declaração, uma confissão de fé, ó Deus, nós estamos garantindo um bom futuro. Pois a tua palavra diz que deveras haverá um bom futuro. E a nossa esperança não seria frustrada. Então que isso se cumpra, que isso se concretize na nossa vida durante todo o decorrer desse ano. Nós oramos assim, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Teve José um sonho. Eu quero falar sobre não pare de sonhar. Olhe para o seu vizinho e diz assim: não pare de sonhar. Se puder botar no início, eu vou agradecer. Não pare de sonhar. O tema dessa mensagem, pastor, por que esse tema? A gente, desde o ano passado, a gente tem falado sobre o tema do ano de hoje. E eu falei que a nossa fala denuncia. Eu falei que a fala é parte importante na nossa vida, que vai nos projetar para o futuro. Existem pessoas que projetam o seu futuro de uma maneira negativa. Elas dizem assim: o meu salário não dá para nada. E não dá mesmo. Eu sempre estou doente. E sempre está doente mesmo. Eu sou sempre o coitadinho. Você sempre vai ser o coitadinho, porque a sua fala vai denunciar quem você é. E eu aprendi no curso Você é Capaz, que eu desafio você a fazer esse ano, no mês de março, que conforme você se enxerga, assim você é. Acho que está lá em Provérbios esse texto. Assim como vê a sua alma, assim você vai ser. Então, como você vê, como a sua alma enxerga, a sua alma pinta um quadro, assim vai ser o retrato da sua vida. E eu quero desafiar você hoje
sabe, além de mudar a sua maneira de falar, a sua linguagem, eu quero desafiá-lo também a você sonhar. Sonhar é uma linguagem celestial. Sonhar é aquilo que Deus pensa a nosso respeito. E enquanto eu orava aqui, eu estava me lembrando de como Deus começou a pintar um quadro da minha vida no ministério. A gente estava na igreja onde nós servíamos, do meu pai. A igreja tinha mais ou menos de 25 a 30 pessoas. Era aqueles bancos de madeira. Quem lembra da igreja com banco de madeira? Aleluia. Faz exame de sangue. Vai ver como é que tá as taxas lá, porque a idade está chegando. Aleluia. E eu e Cristiane chegamos para servir na igreja do meu pai. Meu pai sempre foi muito duro comigo. Meu pai nunca me deu moleza por ser filho do pastor. Apesar de eu não ter nome na igreja, quando eu cheguei na igreja do meu pai, eu era o filho do pastor, não tinha nome. Falava, eu tenho nome. Não, você é o filho do pastor. Eu falei, tá bom, mas eu tenho um nome também. Mas o meu pai nunca me deu o privilégio. Quando eu cheguei na igreja que meu pai pastoreava, ele falou assim, olha, você vai para a classe de novos convertidos. E foi eu e Cristiane idosa de igreja, sabe, a gente já tinha passado todos os processos dentro da igreja, nós já tínhamos sido batizados, e a gente estava numa classe para pessoas que estavam se preparando para o batismo. E ficamos ali 1 ano. Irmão, como foi bom aquilo para mim. Como aquilo me alimentou, como aquilo me deu, sabe, substância, como aquilo me deu alicerce para eu chegar onde eu estou hoje. Eu lembro que naquela classe, a gente ficou ali 1 ano, tinha um professor, ele ouvia muito pouco, já era um idoso já, e ele estava com um grau de surdez assim um pouco avançado. Então, para ele se ouvir, ele falava muito alto, e a aula dele ele gritava literalmente, mas ele gritava na voz, e o som gritava aqui dentro do meu coração, porque o que ele falava fazia o meu coração arder. Sabe quando você ouve Deus falando com você e arde aqui dentro do seu peito? Eu quero profetizar que nessa manhã, sabe, enquanto eu estiver falando, o som da minha voz não doa os seus ouvidos, mas vem arder o teu peito, teu coração vem estar em chamas. Olha para o seu vizinho e diz assim, a gente está começando a acelerar para o coração ficar em chamas esse ano. E aí esse irmão pregava e eu chorava, eu e Cristiane, a gente recebia muito. Ele falava para Cristiane assim, você come carne seca, Cristiane? Eu falei, Cristiane, por que ele fala isso para você? Aí um dia a gente decidiu perguntar, por que o senhor fala que a Cristiane come carne seca? Ele falou assim, é porque ela tem uma voz muito forte. Eu falei, cara, eu nunca ouvi isso, que voz forte é porque comeu carne seca. Eu falei, ela é filha de nordestino, mas nunca gostou de carne seca, não. E aquele homem era uma bênção na nossa vida. Passado isso, eu comecei, depois de 1 ano, eu comecei a tocar na igreja que meu pai era o pastor. Pra você ter noção que eu não tinha moleza, não tinha, sabe, passar pano quente porque era filho do pastor. E eu falei, pai, vamos comprar um instrumento para a gente tocar na igreja. Que assim, eu tinha 2 guitarras, mas tocar guitarra sozinho é muito ruim. Falei, vamos comprar um violão. Ele falou, meu filho, a gente ganhou um violão novo. Eu vou lá pegar no gabinete. E ele foi lá pegar. Quando ele tirou o violão da capa, é um violão muito ruim. Ele não tinha captação, ele era um violão que assim, era bom para jogar na fogueira para aquecer a gente de frio. E com aquele violão a gente começou a ministrar na igreja. A Cristiane não cantava e eu tocava aquele violão velho. E tinha um irmão que cantava. No outro dia o pai da Yasmin, o Alex, até estava lembrando desse irmão. E o irmão estava no altar, eu acompanhava a irmã que regia os hinos. E era assim, era algo bem rústico, bem simples. E um dia o irmão estava cantando, na época não era músicas como a gente canta hoje, era chamado corinho. Quem lembra do corinho na igreja? Corinho. Levanta a mão aí. Levanta a mão, não fica com vergonha não. Então, examezinho de sangue, vai fazer um check-up lá no cardiologista, porque a hora está chegando. Os corinhos, e aí eu lembro que o irmão estava cantando, vem com Josué lutar em Jericó. E a gente ainda fazia, vem com Josué lutar em Jericó, cocó.
muita esquisitice. E eu sentado no banco, o irmão no altar, a Cristiane, ela pegava o microfone e colocava na boca do violão. A gente tinha 2 caixas de som que ficavam na lateral, bem simples, uma mesa de som de 8 canais, bem ruim, 3 microfones e o violão. Um dos microfones, a pastora segurava o microfone na boca do violão para sair ruído nas caixas de som. E o irmão cantando, vem com Josué lutar em Jericó, Cocó. E a gente adorando a Deus. E no meio daquela situação toda, eu ouço o som de alguém tocando saxofone, tocando bateria e um teclado tocando junto. Só que a igreja só tinha 2 caixas, uma mesa de 8 canais, 3 microfones e um violão velho. Como vai ouvir isso? Eu comecei a chorar porque foi a primeira vez que eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. E eu quero profetizar que esse ano você vai ter muitas experiências sobrenaturais com Deus. Que o Espírito Santo tome sua vida de uma maneira tão abundante que você veja coisas que olho ainda não viu, ouvido ainda não ouviu e que não subiu no coração de homem nenhum. E eu lembro que eu comecei a ouvir esses sons e aquilo para mim era muito importante porque eu vim de uma igreja de 1000 pessoas, onde eu era o guitarrista da igreja e onde tinha uma banda completa tocando. E eu fui para um lugar de 25 a 30 pessoas, na sua grande maioria idosos, que não tinha músico nenhum. E eu estava sozinho tocando com um violão muito ruim, com um som horrível. Mas naquele lugar Deus decidiu revelar a glória dele como num lugar cheio de recursos, cheio de gente, eu não tinha ouvido ainda. E sabe o que é isso? É Deus projetando o meu futuro. E eu quero te dizer que Deus vai projetar, Deus vai pintar um quadro e vai colocar você dentro daquele quadro, vai te fazer imaginar o teu futuro, irmão. E eu lembro que eu comecei a chorar, eu tocava chorando, a Cristiane não entendeu nada, com o microfone na boca do violão. Eu abri os olhos, eu falei, cara, que doideira é essa? Eu estou ouvindo os sons. E quando acabou o culto, a Cristiane estava guardando lá o microfone, fazendo fisioterapia, de tanto que ela ficava com o braço esticado, e eu chorando. Entra uma mulher na igreja, sabe essas irmãs do manto? Igual as irmãs da oração aí. As irmãs aí que fica... Entra essa mulher pisando forte no chão e perguntando, cadê? Cadê? E essa turma não erra o endereço, irmão. Eu estava sentado no primeiro banco, ela veio direto, falou, cadê, moço? Eu falei, boa noite. Ela falou, boa noite não, paz do Senhor. Eu falei, é que eu só sei falar boa noite. Ela falou, cadê, moço? Eu falei, cadê o que, senhora? Cadê o órgão? Eu falei, moça, só tem esse violão, essa aqui é minha namorada. Cristiane não era nem minha esposa, era namorada, nem noiva era. Minha namorada, ela bota o microfone aqui para sair ruído nas caixas. Falou, moço, tu não está entendendo, cadê? Eu falei, cadê o quê? Falou, cadê a bateria? Eu falei, não tem, moço. E ela insistia, ela falou, cadê o saxofone? Ela falou tudo que eu estava ouvindo. Eu falei, não tem, moço, só tem eu, o violão, minha namorada, bota o microfone na boca para sair som nas caixas. Ela falou, moço, eu estava passando do outro lado da rua e eu ouvi o som da bateria, do sax e do órgão. Ela chamava teclado de órgão. E eu entrei aqui para te dar um recado. Eu falei, agora o negócio vai ficar quente. Ela falou, você vai sair de trás desse violão e você vai para trás daquele púlpito ali para pregar a palavra. Irmão, eu sabia 2 versículos da Bíblia. João 3,16. E aí depois eu fui ler em João, se não me engano, capítulo 11. Jesus, ele chega no lugar onde o Lázaro estava sepultado e diz a Bíblia que Jesus... Eu falei isso aí, 2 versículos da Bíblia, eu me sentia muito crente com 2 versículos. A mulher estava falando que o cara que só sabia 2 versículos ia pregar a palavra de Deus. Ela falou, Deus tem um ministério para você. Do mesmo jeito doido que ela entrou, parece que ela jogou uma bolinha do ninja no meio da fumaça, ela sumiu.
E a minha namorada do meu lado ainda brigou comigo. Ela falou, não quero casar com pastor não, hein? Eu chamava ela de cheirosa, eu falei, cheirosa, essa mulher doida entrou aqui, falou tudo que eu ouvi, mas eu não quero ser pastor. Ela falou, você não vai ser pastor. Eu falei, quem disse que eu quero ser pastor? Ela, essa doida, entrou e falou isso. E ela ficou a noite toda brigando comigo, esse docinho de gente aí, a noite inteira, mas eu não, pastor sofre muito, e pastor é isso, e pastor é aquilo. Hoje é pastora, sofre junto comigo, e louvado seja Deus. Pastor, por que o senhor está contando essa história? Porque Deus, naquele dia, Ele decidiu pintar um quadro, me colocar dentro do quadro e inserir a Cristiane também. A gente não entendia o nosso futuro. A gente não entendia tanto que ela brigou comigo sobre o futuro. Não é porque ela era ruim, não queria ser pastora, não. É porque a gente não compreendia o futuro, mas Deus, aquele dia, Ele me fez sonhar aquilo que eu nunca tinha pensado em sonhar. Pastor, depois daquilo o senhor queria ser pastor? Continuei não querendo. Pastor, depois daquilo, tudo na sua vida foi um mar de rosas? Não! Mas daquele dia em diante, Deus sempre me trazia memória. Deus sempre me recordava, sabe o quê? O sonho que Ele tinha para a minha vida. E eu falei na terça-feira e quero repetir. Quando eu falo de sonho, eu não estou falando de dormir de barriga cheia e você, de madrugada, ter aquele sonho sem pé e sem cabeça. Não estou falando disso. Quando eu falo dos sonhos de Deus, eu falo daquilo que Deus pensa e dos propósitos que Deus tem ao teu respeito. Você está entendendo isso? Deus tem planos, Deus tem sonhos, Deus pensa algo ao teu respeito, e aquilo que Deus sonha, pensa e planeja ao teu respeito vai se cumprir. Olha para o seu vizinho e diz assim, aquilo que Deus planejou ao teu respeito vai se cumprir. Você está junto comigo aí, sim ou não? Então anote aí no seu coração e também no seu caderno, sonhos são uma linguagem do céu. Os sonhos, eles são uma linguagem do céu, onde Deus revela o coração dele para nós, onde Deus mostra aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Sonhos são uma linguagem do céu. Segunda coisa que eu queria que você gravasse aí no seu coração: Deus usa os sonhos como uma ferramenta para implantar no nosso coração fé. Sabe, Deus vai usar sonhos como um instrumento, como uma ferramenta, como eu uso o violão para expressar, como eu uso a guitarra para expressar o meu louvor para Deus. Deus usa os sonhos para colocar dentro de você uma medida de fé. E eu quero declarar que nessa manhã, nesse primeiro domingo do ano, você vai sair daqui com uma medida de fé que Deus vai colocar, implantar dentro do seu coração, para você sair daqui e pensar naquilo que Deus pensa ao teu respeito, em nome de Jesus. Você está entendendo isso aí, sim ou não? Pastor, mas por que dessas frases? Eu vou te explicar dentro do texto. Terceira coisa que eu queria dividir com você: os sonhos têm o poder de inspirar e transformar um velho cansado como Abraão, sem expectativa, em um jovem cheio de esperança. O sonho tem esse poder, porque Deus aparece para um crente chamado Abraão. Ele estava triste, esperando uma promessa: eu vou ser pai de uma multidão. Mas ele já estava com 99 e não conseguia, ter filhos. E ele estava triste dentro da tenda dele. Deus visita ele, Cleito, e diz assim: ô Abraão, sai da tenda. Sai da tenda, Fabiano, um pouco. Eu quero te mostrar algo, Alexandre. E aí Deus chama o Abraão e fala assim: Abraão, olha para as estrelas do céu. Você pode contar? Não, Senhor. Assim será a tua. Escuta, Deus pintou um quadro e colocou Abraão lá dentro. Abraão, assim como as estrelas do céu, assim vai ser a tua descendência. Eu quero te dizer que enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo, Ele vai pintar um quadro e vai colocar você lá dentro desse quadro. Talvez o quadro que Ele vai pintar seja a salvação de alguém da sua casa.
Talvez o quadro que Ele vai pintar, o bom futuro da sua vida, seja a tua vida profissional, talvez seja a cura de uma enfermidade. Eu não sei qual é o teu bom futuro ou o plano que Deus tem ao teu respeito. Eu sei o que Deus tem ao meu respeito. Eu sei o que Deus tem falado comigo. Eu sei que os sonhos de Deus têm me inspirado e me transformado em alguém cheio de esperança. E eu quero profetizar que você vai sair daqui não mais cansado, não mais desistido, não mais desanimado, não mais cabisbaixo, não mais oprimido, não mais deprimido, mas você vai sair daqui sonhando os sonhos de Deus. Isso vai trazer vigor, vivacidade ao teu espírito, e isso vai te levar a se encher de esperança, que é Cristo em nós, a esperança da glória, meu irmão. Você está entendendo isso hoje, querido? Quarto lugar, eu queria que você tomasse nota disso. É impossível crer em algo que por um momento não tenhamos sonhado. É impossível alguém crer em algo que por um momento ele não tenha sonhado. Escuta, Deus dá o sonho gera fé, e isso a gente começa a alimentar, e a gente começa a nutrir esse sonho, e isso começa a crescer dentro de nós. A minha filha mais velha está ali, a Manu. A Manu é resultado de um quadro que Deus pintou. A gente estava num congresso, eu e Cristiane, e tinha um apóstolo, e ele era conhecido como alguém que, sabe, através dele Deus operava sinais e maravilhas. E eu peguei Cristiane, eu nem lembro a igreja onde era, a localidade, eu sei que eu estava naquele culto. A gente estava sentado no meio da igreja, mais ou menos assim, onde a irmã Marley está. Eu estava na ponta, Cristiane sentada onde a Mariana está. E aquele homem começou a pregar, e no meio da pregação, ele parou e falou assim: Deus está falando comigo, que é para orar por mulheres que não conseguem ter filho. Você quer, vem aqui. Eu catei a mão da Cristiane e falei: vamos lá. Ela falou: mas eu não tenho problema. Eu falei: mas a gente está tentando um tempão e não tem filho. Vamos lá. Eu queria tanto. E essa mulher muito doida topou ir comigo. E estamos lá. Tinha 7 pessoas, 7 casais lá na frente. Ele falou: olha, desses 7 aqui, são 7 profetas que Deus vai levantar para as nações. E aí falou: olha, quem aqui, mulher, tem mais de 3 filhos, tem 4 filhos? Aí levantou um monte de mulher. Cada uma de vocês vai escolher uma dessas irmãs aqui e vai orar por elas. E aí uma irmã veio orar pela Cristiane, pôs a mão no ventre da Cristiane e liberou uma palavra sobre a Cristiane. Não foi isso? Escuta, naquele dia, Deus estava pintando um quadro, nos fazendo sonhar, e colocando a gente dentro desse quadro para a gente sonhar os sonhos de Deus. O sonho hoje está com 14 anos, esse ano faz 15. Eu vou ver esse sonho profetizando, porque a palavra daquele homem de Deus é que seriam 7 profetas. Eu vou ver a minha filha profetizando. Vou ver ela profetizando aqui na casa de Deus. Eu vou ver ela profetizando nas nações da terra. Eu vou ver Deus tomando a minha filha, usando ela. Tem dia que ela me faz umas perguntas, ela acha que eu não quero responder, porque tem umas que eu não sei responder. Ela tem lido a Bíblia todos os dias e ela me para às vezes: pai, por que isso aqui? E algumas eu sei responder, outras eu não sei responder para ela. E eu quero dizer que seus filhos também serão benditos. Sua casa também será abençoada. Sua família também será muito abençoada pelo Senhor. Que esse ano a gente veja nossa casa, nossos filhos, nossa família caminhando conosco, servindo o nome do Senhor Jesus. Quinto lugar, eu quero ir para o texto da Bíblia. Os sonhos abrem as portas da possibilidade e nos fazem imaginar uma cena que para nós não seria possível. E Deus opera no impossível. Eu vou repetir: sonhos abrem as portas da possibilidade e nos fazem imaginar uma cena que para nós não seria possível.
E Deus opera no impossível. O Deus que a gente serve é um Deus de coisas impossíveis. Talvez você esteja me ouvindo, você esteja pensando no impossível da sua vida. O que para você hoje é impossível? O que para você hoje é algo intangível, é algo que você não pode tocar. O que para você hoje é algo que você não pode, eu não consigo acessar isso, eu não consigo tocar nisso, eu não consigo me ver nisso. O que para você hoje é impossível, Deus chama de possível. E eu amo um texto que diz que Ele traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Ou seja, para mim viver isso, eu preciso viver uma linguagem de fé. Para que eu sonhe, eu preciso ser ativado na minha fé. E o propósito nessa manhã de hoje é para que a tua fé seja ativada, irmão. Por quê, pastor? Porque sem fé, Hebreus 11:6 diz, é impossível agradar a Deus. Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Escuta, por meio da fé, os antepassados receberam um bom testemunho. E eu quero dizer para você, a igreja chegou até aqui hoje, nesse dia de hoje, por causa da fé. E se tem algo que Satanás quer tolir da igreja, quer sufocar a igreja, quer diminuir da igreja, é a nossa medida de fé, irmão. É a nossa expressão de fé. Quando a gente começou na igreja do meu pai lá com um violãozinho, logo depois o Cristiano começou a cantar, a gente cantava quase todo domingo uma canção que dizia, rompendo em fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia eu vou romper no sobrenatural. Tamires era uma criança que ia com a Fátima, irmão, e a gente estava lá cantando, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Eu quero dizer nessa manhã, Deus está chamando você para você romper em fé e você sair daqui desse culto, dessa reunião com a tua vida revestida e envolvida no poder de Deus, meu irmão. Não é sensações, não são arrepios, não é nada que você toque, pastor, essa água que você bebe, pastor, deixa eu beber ela que eu vou ficar curado. Não é isso. É crer em quem opera, é crer naquele que faz, é você depositar sua confiança em Deus. O texto de Hebreus 11:6 diz, ora sem fé é impossível agradar a Deus. E aí tem uma vírgula e diz assim, porque todo que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Se você crê que Ele existe, o texto continua e diz, Ele é galardoador, Ele presenteia, Ele recompensa quem o busca. Você veio aqui nessa manhã, nesse primeiro domingo, buscar a Ele. Eu quero te dizer, se você crê que Ele existe, você veio buscar Ele, Ele tem recompensa para você, meu irmão. Ele tem galardão para a tua vida. Mas pastor, como eu acesso isso? É através dos sonhos. E eu volto a repetir, não é dormir de barriga cheia. Não é, então eu vou ouvir Deus falar, pastor, não me acorda hoje não, vou dormir hoje o domingo todo. Não, não é isso. Você pode sonhar acordado, você pode sonhar de olho aberto. Enquanto você lê a Bíblia, você pode começar a sonhar. Enquanto você adora, enquanto a música da igreja está tocando, você está sonhando. Enquanto as meninas estão dançando, você pode sonhar, irmão. Você está entendendo isso? Enquanto você faz o seu devocional, Deus está pintando quadros, colocando você lá dentro para você imaginar e começar a sonhar os sonhos de Deus, irmão. Enquanto eu estou pregando, Deus está pegando você, sabe, impulsionando você para você sair daqui e sonhar os sonhos de Deus. Agora olha o texto, o versículo de número 5 diz assim, teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda. Eu quero dizer para você, os sonhos de Deus na minha vida e na sua vida nem sempre serão compreendidos e celebrados por todos, porque a gente tem uma maneira de achar que todo mundo vai sonhar com a gente.
Todo mundo vai ficar feliz e dizer: ah, que legal, Cleiton. Ah, que legal, Davi, você vai vencer esse ano. Ah, que bom, Bárbara, você vai se batizar. Não! Não é todo mundo que celebra aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Escuta, quando Deus começou a me levar para o ministério, teve gente que me criticou. Não teve gente. Teve muita gente. Tinha gente que não acreditava. Não tinha gente. Tinha muita gente que não acreditava. Escuta. Mas o grande diferencial é com quem eu me associo, com quem eu faço aliança. Porque com quem eu faço aliança são pessoas que pulsam o mesmo pulso que eu. São pessoas que pensam como eu penso. É gente que alimenta, sabe, o meu sonho. É gente que vai nutrir o meu sonho. É gente que vai dar luz ao meu sonho. É gente que vai imaginar junto comigo o meu sonho. Eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho, sabe por quê? Porque nos sonhos que Deus colocou no meu coração, ela sempre esteve ali, me impulsionando. Não, meu amor, vai dar certo. Não, a gente está junto. Não, você vai conseguir. Não, isso, a gente vai orar e vai dar certo. Escuta, com quem você se associa, ou vai alimentar os sonhos de Deus na sua vida, ou vai te criticar, te odiar, e vai fazer de tudo para que os sonhos de Deus não se concretizem na sua vida. Agora é você quem decide com quem eu vou fazer uma aliança. É você quem escolhe, irmão. Escuta, eu não posso decidir o sentimento das pessoas, mas eu posso decidir com quem eu vou fazer aliança. Eu não posso decidir se a pessoa ela tem ou não tem que me amar, tem ou não tem que me respeitar. Eu não posso decidir isso. Isso parte do outro. Mas eu posso decidir com quem eu vou caminhar, com quem eu vou sentar à mesa esse ano para dividir o pão. Quem vai ser a pessoa que vai alimentar os propósitos de Deus na minha vida? Quem vai ser a pessoa com quem eu vou partilhar momentos? E isso é determinante para os sonhos. Porque às vezes a gente parou de sonhar. Não, eu não vou falar às vezes. Eu vou falar para você que está aqui. Tem gente que está aqui que parou de sonhar porque você entrou em acordo, em aliança com quem não compactua do mesmo sonho que você, com quem não fala a mesma linguagem que você, com quem, sabe, não vai alimentar o que Deus tem para fazer na sua vida. E aí essa pessoa, ela vai te desviar do propósito do plano de Deus. Eu quero te dizer, querido, não pare de sonhar. Deus lhe trouxe aqui nessa manhã para te fazer sonhar. Olha o versículo 5, teve José um sonho. E aí o José foi e relatou para os seus irmãos. Por isso o odiavam ainda mais. Eles já odiavam José, porque o José era o filho querido do Jacó. Eles odiavam porque a roupa do José era diferente. Escuta, irmão, você tem que entender que a tua vida não é igual a de ninguém. Você tem que entender que você é diferente dos outros. Eu não sou igual a esse mundo, irmão. Eu não caminho na rota desse mundo. Eu não ando no mesmo curso desse mundo. Escuta, a minha vida é diferente. Você tem que entender que você é diferente aqui nessa terra. Você está entendendo isso, sim ou não? Eu estou falando aqui muito hoje da igreja do meu pai e vou lembrar mais uma. Meu pai cantava uma música muito estranha, irmão. Muito estranha mesmo. Eu vou pegar a letra da música toda e vou falar hoje à noite. Mas uma parte da letra da música dizia assim: sou forasteiro aqui em terra estranha estou, guerreiro lá do céu, embaixador sou. E meu pai cantava essa música com uma alegria. Eu sou forasteiro aqui. Eu falei, cara, que doideira é essa que meu pai está falando? Será porque a gente é morador de Nilópolis e a gente vem para cá, para Realengo? Eu era um garoto, não entendia nada. Mas sabe o que era? É porque nós não somos desse mundo.
Nós estamos nele, mas não somos dele. Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus. Tem cidadão do céu aqui, meu irmão? Escuta, se você é cidadão do céu, a sua mente pensa nas coisas lá de cima. Se você é cidadão do céu, você pensa nas coisas do alto, onde Ele está, meu irmão. Mas a gente não consegue sonhar, por quê? Porque a gente está tão preso, arraigado a essa terra. As coisas dessa terra ainda nos dominam, ainda, sabe, enchem os nossos olhos, que a gente não consegue sonhar o sonho de Deus. Talvez tenha gente dizendo, enquanto eu estou pregando: pastor, eu nunca sonhei o sonho de Deus. É claro, porque a sua cabeça ainda está nas coisas aqui terrenas, passageiras, momentâneas, corruptíveis. Você precisa começar a pensar nas coisas celestiais. Eu queria esse ano, meu irmão, sabe, quando a gente está falando de bom futuro, eu não estou falando de vida financeira. Quando a gente está falando de bom futuro, eu não estou falando da minha filha estudar na melhor faculdade. Quando a gente está falando de bom futuro, eu não estou falando dos meus filhos, das minhas filhas, sabe, amanhã se tornarem empresários, a Manu ser rica, tomara que ela fique, e louvado seja Deus, e lembre do papai dela. Mas eu não estou falando disso. Quando eu falo de bom futuro, eu falo da igreja que pensa lá na glória, irmão. Quando eu falo de bom futuro, eu falo de uma igreja que anseia pela volta do Cordeiro. Quando eu falo de bom futuro, eu falo de uma igreja que deseja: Maranata, volta logo, Senhor. Isso é o nosso maior futuro, é o nosso bom futuro. Você está entendendo isso? Eu queria que você sonhasse os sonhos de Deus. Olha o que diz o texto: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que eu tive. Ele ainda insistiu com os caras odiavam, e o José diz assim: rogo-vos, ouçam o meu sonho, o sonho que eu tive. Aí ele vai contar no verso 7 o sonho: eu atava feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinaram perante o meu. Que sonho que o cara vai ter. E ele vai contar para os irmãos que odiavam ele. Versículo 8: então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais por causa do quê? E mais do quê? Escuta, seus sonhos e aquilo que você fala são ferramentas muito importantes. Se você compartilhar isso com quem não sonha com você, eles vão te odiar. Eu, na minha imaturidade, contei meus sonhos para muita gente que não podia sonhar comigo. Eu, na minha inocência, abri meu bocão e contei meu sonho para quem não tinha estrutura para sonhar junto comigo. E sabe o que essas pessoas fizeram? Me odiaram, me fizeram mal. E eu quero dizer para você: aprenda a compartilhar seus sonhos com quem sonha junto com você. Aprenda a compartilhar a linguagem do céu com quem sabe decodificar a linguagem do céu. Eu não falo mais da linguagem do céu com quem fala da linguagem da terra. Não conecta, não partilha, não tem comunhão. Eu acho que eu li na Bíblia, eu acho que tem na sua também, que a luz não tem comunhão com as trevas. Não dá. Escuta, nós somos diferentes. Essa semana, na nossa casa onde a gente está hospedado, a gente recebeu algumas pessoas. Ficou claro, diferente. É diferente. Porque a gente está
está caminhando, sabe, com pensamento nas coisas lá de cima. Eu quero dizer para você, dê um destino para o teu ano. A primeira coisa que você pode fazer para dar um destino para o seu ano, faça aliança com quem sonha junto com você. Para sentar e dividir com quem sonha junto com você. Porque se você fizer com qualquer pessoa, eles vão, além de querer matar os teus sonhos, eles vão colocar você numa cova. Eu quero nessa manhã de hoje orar por você, para que você saia daqui inclinado a viver uma vida aonde aquilo que antes de você chegar aqui hoje, eu quero ser muito ousado de falar isso, aquilo que quando você, até você chegar aqui nessa manhã, você pensava assim, é impossível, mas depois dessa manhã você vai andar no impossível de Deus. Até você chegar aqui, você pensou assim, isso não tem condição de acontecer na minha vida. Depois dessa manhã, eu já consigo ver o cenário armado. Eu estou lá dentro desse cenário. Eu comecei a sonhar os sonhos de Deus. Eu queria que você sonhasse comigo. Escuta, a minha cabeça não para de pensar numa data. 23 de junho de 2024. Só penso nisso. Só falo disso. Eu estou compartilhando com você porque eu acho que você vai sonhar comigo. A gente ter 70 pessoas. Não me pergunta como. Não faça cálculo perto de mim. Pastor, como a gente vai batizar 70 pessoas aqui dentro? Não sei. Eu vou. Pastor, não vai dar. Eu vou batizar. Nem que fique um lado da igreja só de batizando, outro lado só de líderes e pessoas da família, e no chão gente sentada, e a metade da igreja do lado de fora gritando, glória a Deus. Mas eu vou batizar 70 pessoas no dia 23 de junho de 2024. E para confirmar isso, uma pessoa, eu fiz gabinete com ela ontem. Pastor, eu quero Jesus de verdade. Eu estou decidido a viver uma vida com Deus. Se não me engano, foi na terça-feira, ele veio aqui, veio me cumprimentar. E era alguém que já estava frequentando a igreja e eu não consegui fazer o gabinete com ele. Eu falei, cara, antes de você falar qualquer coisa, me perdoa, minha falha. Eu tive muitas atividades, não consegui fazer o gabinete com você. E você distanciou, mas eu estou feliz de você estar aqui hoje. Se tiver a oportunidade ainda de a gente fazer o gabinete, ele falou, não, pastor, eu só subi aqui porque eu quero dizer para o senhor que dos 70, agora só faltam 69. Porque eu vou me batizar. Eu falei, Deus, o Senhor é fiel. Eu quero dizer, meu irmão, que a gente vai chegar nos 70 e se assim Deus nos permitir, a gente vai passar de 70 pessoas batizando no dia 23 de junho de 2024. Porque nos meus olhos eu só consigo ver isso. Eu só consigo, o cenário está pintado, eu só consigo me ver dentro da piscina aqui com a pastora e com os líderes, porque você vai entrar na água comigo, vai se molhar comigo esse ano. E 70 pessoas, uma fila, sai gente, entra, sai, entra. A igreja vai ficar toda molhada, meu irmão, mas a gente vai batizar pessoas aqui. Sabe por quê? Porque eu estou sonhando esse sonho. Eu vou colocar toda a minha energia nesse sonho. Eu vou trabalhar esses 6 meses por esse sonho. Eu vou pregar o evangelho esses 6 meses com a finalidade de batizar 70 pessoas. E você também junto comigo. Escuta, se você sonhar comigo, a gente vai dividir esse sonho junto. Em vez de você falar, pastor, vou ficar sentado aqui para ver, você vai fazer sabe o quê? Pastor, dos 70, um deles eu vou trazer. Dos 70, pastor, um vai ser eu mesmo, que vou trazer até a beira da piscina aqui e vai se batizar.
Você está junto comigo nessa?